Agora sim, pessoal, já iniciamos a gravação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula no formato remoto da nossa disciplina de Introdução à Administração, código CTB 332, do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima, para o semestre 2022.1. Essas nossas aulas elas estão sendo remotas por uma situação emergencial no curso, onde nós tivemos aumento do caso de alunos e professores que contraíram o Covid-19 e provavelmente até o dia 11 de julho, isso quer dizer, de hoje a 10 dias, nós chegaremos a um resultado, se tiver diminuído a taxa de contágio, nós voltaremos para as aulas presenciais. Sejam bem-vindos, a gente vai continuar falando sobre o capítulo 9, Administração de Operações. Todos estão conseguindo ver a apresentação que está em tela? Sim. Beleza. Sim, professor. Perfeito. Eu vou só pedir para que vocês, por gentileza, não esqueçam de abrir as câmeras de vocês, tá bom? Para que a gente possa continuar a apresentação e que vocês consigam acompanhar a apresentação. Está dando um relâmpago agora, coisa boa. Mas, enfim, organizações de manufatura e de serviços. O que é organização de manufatura, pessoal? Rapidinho. Hein? Processo Essa de não foi uma fabricação manual? processo de fabricação. Ok. Manual. Manufatura, a ideia seria que fosse manual, né? Mas no momento, ou manual, ou que passe de uma determinada forma na mão de pessoas. Se vocês forem pensar uma indústria, um carro, por exemplo, ele é fabricado com processos manuais e também com processos mecânicos. Agora tem um detalhe, geralmente a prestação de serviço é a utilização, que você tem mais a utilização do processo manual. É importante que a gente se lembre, e sempre a gente deixe isso muito bem claro para vocês, que logo quando surge a ideia da a Revolução Industrial como um todo, ela fez com que aquele artesão, aquele cara que conhecia todo o processo de produção, ele se tornasse um especialista de uma pequena parte desse processo de produção, tá? Essa característica, ela, de uma certa forma, não foi totalmente passada para a área de serviços, tá? Por mais que você tenha serviços hoje que requerem uma gama muito grande de profissionais, você ainda tem a questão, obviamente, que os serviços manuais ou serviços, entre aspas, artesanais ainda têm bastante força. Dá um exemplo, um mecânico de um veículo, essa pessoa, ela artesanalmente, ela acaba prestando serviço. Tá? Geralmente é um mecânico só que ele acaba dominando várias áreas. Quando tem eventualmente, alguma área que ele não tenha um domínio, ele acaba lançando mão da ajuda de um outro especialista só naquela área. Exemplo, tem mecânico que só trabalha com motor, tem mecânico que só trabalha com suspensão, tem mecânico que só trabalha com a parte elétrica do veículo, e assim por diante. Tá ok? Bom, dito isso, para a gente poder se situar, vamos continuando aqui falando, tá, que as organizações de manufatura, tá, que também são conhecidas, daí vejam bem aqui, como organizações industriais, responsáveis pela produção de bens físicos e tangíveis. O que vem a ser um bem físico e um bem tangível? Hein? Bem físico é aquilo que eu possuo, que eu posso estipular um valor. O intangível é algo que eu não posso, Não, entre aspas, tangível, especificar. Tangível tangível, é tangível. aquilo que eu Tangível posso não seria agregar uma um valor. questão de tombamento? Ó, por exemplo, isso daqui,
Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou colocar a mão aqui por trás. Isso aqui é um bem tangível ou um bem intangível? Tangível. Por quê? Porque eu consigo tocar, tá? E ao mesmo tempo que eu consigo tocar nesse bem, ele foi fabricado por pessoas com auxílio de equipamentos. Esse controle, no caso de um PlayStation 5, e olha que eu não tenho PlayStation 5, tá? Uso só para jogar no meu PlayStation 4. Esse bem, ele possui uma placa de circuito impresso que foi feita em máquina, assim como ele também possui partes de plástico que foram fabricados em prensas de plástico e que foram unidas por pessoas. As pessoas que vão lá e montam, não são robôs, ainda que fazem esse tipo de serviço. E as organizações de serviço, pessoal, veja o seguinte: elas são as organizações responsáveis pela produção de bens intangíveis, tá? Produção de bens intangíveis, tá? Esses bens intangíveis são aquelas questões que você não consegue tocar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Todos vocês devem ter ar-condicionado na casa de vocês. E se não tiverem, com certeza vocês devem sofrer muito com calor. Mas, em admitindo que todos têm ar-condicionado na casa de vocês, tem a figura do técnico em refrigeração. Aquele cara que vai fazer a limpeza, que muitas vezes vai fazer com que o ar-condicionado tenha uma melhor eficiência. Se você for ver, você não consegue pegar naquele serviço como um todo. O ar-condicionado está lá, você chamou a pessoa vai, desmonta e monta, está lá no mesmo lugar. O que foi que ela prestou de serviço? Ela utilizou o intelecto dela e, de uma certa forma, os próprios músculos dela para poder prestar serviço. Músculo para poder levantar a caixa evaporadora, levantar o, o, o próprio compressor, tá? E a inteligência e a questão da intelectualidade para saber justamente aonde eu posso desmontar, como eu devo desmontar, qual o processo, o que pode ser molhado, o que não pode, e assim por diante, tá? Então, é muito claro e fica muito é, é, evidente aqui nessa nossa denominação aqui do que vem a ser as organizações industriais de manufatura e o que vem a ser as organizações de serviço, é que as organizações industriais elas produzem produtos físicos, enquanto as empresas de serviço, organizações de serviço, elas prestam serviços ou fornecem bens intangíveis. Se nós formos pensar a plataforma que nós utilizamos hoje aqui para poder nos comunicarmos, ela foi desenvolvida pela Microsoft através dos seus engenheiros, dos seus arquitetos de hardware, de software. Ela foi desenvolvida para rodar em multiplataformas e tudo mais, com linguagem de programação. Tudo isso foi feito e, de uma certa forma, é um serviço que nós consumimos. Nós consumimos o serviço da Microsoft para o sistema, ou seja, para o sistema operacional, se você estiver usando Microsoft, ou para esse sistema aqui que nós utilizamos na nossa aula, Microsoft Teams, tá? A gente toca nesse software? Não. A gente acessa o software através de um equipamento, de um hardware, seja através do teclado, do mouse, do tablet, do dedo, tela do tablet, dedo na tela do celular. Nós acessamos dessa forma, mas ao mesmo tempo que nós acessamos dessa forma, nós não tocamos efetivamente nesse equipamento, nesse software. Então ele não deixa de ser um produto intangível. Bom, então temos aqui todos estão conseguindo ver aqui a diferenciação, essa tabelazinha. Se tiver, por favor, dá o like. Eu estou vendo que tem poucas pessoas que estão com câmera aberta. Inclusive o Ícaro José, acho que ele foi para o lado negro, porque afinal de contas ele está
todo escuro lá, lado sombrio da força. Venha para o lado brilhante da força, venha ser um Jedi. Gustavo Calma, professor. Riso. Daqui a pouco, Oi. Eu vi que tem daqui a pouco ligo a mãozinha. câmera. Daqui a pouco? Beleza. Tô vendo que tem mãozinhas levantadas aqui. Pera aí, eu apertei errado. É porque eu não sei mexer, Ô, não, professor. Eu Strat. só A confundi com o mãozinha ao comando. like. Tá. O Ícaro tá com a mãozinha levantada também. Ô, gente, professor, desculpa incomodar aí, mas, meu Opa, Deus, tá vindo uma nuvem de chuva gigantesca. Vocês estão vendo mas isso? já tá chovendo. Aqui em casa já tá chovendo, já tô vendo aqui. Mas tipo, tá com uma nuvem de chuva. Eu tô vendo a nuvem. Assim, mano, chegou muito rápido, mano. Tá escurecendo o céu, velho. Que isso? Ficou até escuro. Gente, isso é normal. Isso é normal. É o templo dos Siths que estão chegando. Os Jedi não existem mais na galáxia, depois da Ordem 626. Gustavo Rios tinha levantado a mão. O que foi, Gustavo? Falar? Nada, não. Ok. Ok. Melissa, quer falar alguma coisa, Melissa? Ok, então. Então, todos estão vendo aqui essa tabela, e essa tabela está falando bem assim: o que vem a ser uma organização de manufatura e o que vem a ser uma organização de serviços, ok? E ela diz o seguinte, que as organizações de manufatura, elas produzem bens tangíveis e duráveis, tá? Antes que vocês pensem que eu estou falando seguinte errado, seguinte eu falo só para chamar Zoar, atenção. Não, chamar atenção. como sempre. As organizações de manufatura também elas produzem bens que podem ser armazenados para o consumo posterior. Elas também têm a qualidade e a quantidade dos bens produzidos são facilmente mensuráveis, tá? O resultado geralmente ele é padronizado. Então imagina o seguinte: se eu estou produzindo 1 quilo de arroz, eu tenho vários saquinhos de 1 quilo de arroz. Tá? Pouca participação e pouco contato com o consumidor, tá? Esse é um outro detalhe. A localização é menos importante para o acesso da organização. Vídeo exemplo de empresas que estão situadas, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, produzindo equipamentos eletrônicos. A própria Honda, que produz motos na Zona Franca de Manaus, tá? Ela produz motos na Zona Franca de Manaus, mas vende para o Brasil inteiro, tá? E ela tem um emprego intensivo de capital. Por que tem um emprego intensivo de capital? Porque precisa de recursos que são muitas vezes aportados do ponto de vista da empresa, de compra de equipamentos, até o próprio terreno dessa fábrica. Então você precisa de um capital bem intensivo sendo aplicado, tá? Já nas organizações de serviço, você veja, elas produzem bens intangíveis. Então, a gente deu o exemplo aí do pessoal que trabalha com software houses, que produzem softwares. Nós temos exemplos também de empresas, a gente falou agora há pouco é mesmo, desculpa, empresas de refrigeração e assim por diante, tá? Ela tem o consumo e a produção de serviços são simultâneas, tá? Então, por exemplo, o pessoal que está trabalhando o, com, com, com ar-condicionado, com a refrigeração, geralmente no ar-condicionado você já tem toda a limpeza já requer uma recarga de ar no próprio equipamento de ar-condicionado. Então você já tem o consumo do produto simultaneamente com a produção do serviço, né? A qualidade do serviço é percebida, mas é muito difícil de ser medida.
Então, assim, se for pensar no mecânico, qual a qualidade do serviço do mecânico? Você levou o teu carro, o carro não quebrou mais. Essa é a qualidade. Mas é difícil ser medido até que ponto que, que se teve uma boa qualidade no serviço e o carro está quebrando a todo momento. Porque pode ser que você tenha levado o carro para resolver um problema de motor e ele acabou dando problema de câmbio. Ou daí você fala bem assim, mas só que o carro voltou a dar problema, mas só que não foi o motor que teve problema, foi o câmbio. Daí você arruma o câmbio, daí tem um problema de suspensão. O problema não é mais o motor e o câmbio, é a suspensão, e assim por diante. Tem uma questão aqui que é falada, que é o resultado é customizado. O que vem a ser que o resultado é customizado? Que ele é direto, ele é ligado direto com a atividade em si, com a prestação do serviço em si. Então, cada prestação de serviço ela vai ser praticamente única, porque ela vai atender a necessidade de um cliente ou de alguns clientes de uma forma única. Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento de software, existem empresas que desenvolvem o que a gente chamaria de softwares de prateleira. O que são softwares de prateleira? Softwares padrão que, em tese, estaria atendendo a demanda de todo mundo. Quando você entra em um nível um pouco mais sofisticado de uso de software, principalmente sistemas, nós da contabilidade, sistemas de contabilidade, por exemplo, você sempre tem uma adequação desses sistemas ao seu cliente. Então, essa adequação que a gente chama de customização. Você prepara aquele equipamento, aquele software, aquele serviço, aquelas rotinas para atender a necessidade do seu cliente. Então, às vezes, você tem um sistema de contabilidade que, quando você vai instalar ele em um cliente, ele tem um módulo lá para trabalhar com indústria, com comércio e prestação de serviço. Você vai no cliente, o cliente só é comércio. Então, ele tem que ser adequado só para o comércio. Ele tem o software que, no caso, atenderia essas três situações, daí você tem comércio e serviço, daí tem que atender para o comércio e serviço. Daí tem outro que é só indústria, tem outro que tem indústria e serviço, daí tem um outro que vai aparecer que tem indústria, comércio e serviço. Então, sempre você tem essa questão dessa customização, tá? É muito comum isso. Até mesmo nos próprios softwares de prateleira, quem já instalou Windows nos seus computadores, não instalou assim aquela instalação, digamos assim, caolha, né? Mas quem faz uma instalação comprando o software direitinho e usando até mesmo os serviços de um profissional que seja habilitado, que tenha conhecimento, você vai ver que ele customiza de uma certa forma o próprio Windows, que é um software de prateleira para sua necessidade. Então, às vezes em empresas, você tem pessoas que teriam direito a acesso a determinadas partes do sistema, enquanto outras pessoas não poderiam ter. Então você cria, através das customizações que existem no próprio Windows, a questão do uso dos usuários, do nível de uso do usuário e assim por diante. É muito comum a gente ter na prestação de serviço a customização. Tá? Também você tem um amplo contato e participação do cliente durante o processo de transformação. Quantos de vocês que não tiveram na casa de vocês, vendo como que a pessoa que está trabalhando no ar-condicionado está fazendo, até mesmo orientando, não coloca tua mão suja aí na parede que vai sujar, toma cuidado, e assim por diante. Tá? A localização é crucial para o sucesso da organização. Aquela questão. Se eu tenho uma empresa de software, eu posso até trabalhar remotamente, eventualmente, mas só que eu não tenho como, por exemplo, prestar um serviço de manutenção predial, ou de manutenção de refrigeração, ou de manutenção de veículos à distância. Geralmente eu preciso estar presente. Então, eu estando presente, existe essa necessidade de saber que a localização das empresas, nas organizações de prestação de serviço é fundamental. Tá? E existe também o emprego intensivo do trabalho. Se você não trabalha,
literalmente você não ganha. Tá? Diferentemente da indústria, que se você não vender hoje, você pode acumular estoque para vender esse estoque amanhã. O maior estoque do prestador de serviço é o tempo. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Aquela questão, às vezes, se você não prestar um serviço hoje, você não consegue recuperar ele até o final do mês. Lembrando que nós estamos hoje, dia 1º de julho, como eu disse em aulas anteriores, nós começamos o mês sempre com um nível de consumo bem elevado no estado. Então, tanto para serviços como para o comércio, é um momento bem, digamos assim, bem movimentado. E um prestador de serviço, eventualmente, que não puder prestar serviço nesse início de mês, ele provavelmente vai sofrer algum tipo de prejuízo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tivesse, vamos colocar em uma situação, eu estou hoje com Covid, isso é fato. Eu estando com Covid, se eu fosse um prestador de serviço autônomo e não pudesse prestar serviço, eu estaria perdendo dinheiro. Porque não adianta, é diferente, por exemplo, de uma empresa comercial, até mesmo de uma indústria, por exemplo, uma empresa comercial que alguém está com um microfone aberto aí que está batendo aí. Eu não sei quem é. Tá? Conseguiram localizar quem é? É o Davi. Já vou mutar o cara aqui. Mutei. Pronto. Legal. É legal aqui que aqui eu posso mutar. Eu posso expulsar vocês da sala, sabia? Sacanagem isso, né? Mas, enfim, voltando a falar sobre a questão do comércio, da indústria, imagina o seguinte, se eu tenho uma empresa comercial e por algum motivo eu tenho que mantê-la fechada por conta de questão sanitária, questão de doença, eu posso ter perdido de vender naquele dia, mas como eu tenho ainda a possibilidade de vender posteriormente, por conta que os meus estoques estão guardados, eu tenho prejuízo, mas só que o prejuízo não é tão grande. Na indústria, uma situação até similar. Se eu não estou conseguindo vender o produto hoje, pode ser que eu guarde, vá montando estoque, e depois eu desove esse estoque. Tá? Lembrando, prestador de serviço, estoque é o tempo. As organizações como sistema de operações. O sistema de operação de uma organização inclui 3 componentes. Tá? Os insumos, o processo de transformação e as saídas. Deixa eu ver se eu tenho como desenhar aqui para vocês. Daqui é o clássico da administração. Isso daqui você tem as entradas, tem o processamento e as saídas. Esse quadradinho aqui, todo mundo que assiste, estuda administração, vê esse quadradinho das entradazinhas aqui, né? E daí você tem aqui o negócio que liga aqui, que é o feedback. Esse feedback, a ideia dele é que você vai avaliar o que está entrando aqui, você vê o que foi processado e vê exatamente se o que saiu é de acordo com aquilo que foi planejado desde a entrada. Nós temos aqui um desenho mais bonitinho, né? Que reflete exatamente aquilo que eu disse. Você tem os insumos, tá? E esses insumos, eles podem ser as pessoas, tecnologia, o capital, os equipamentos, materiais, a própria informação como um todo. E lá dentro dessa caixa, que a gente chamaria de black box, ou uma caixa preta, de como as coisas acontecem dentro da organização, tá? É onde está a administração de operações. E essa administração de operações, então vocês vejam aqui, ó,
Eu tenho os insumos aqui. Tá? Eles vão ser colocados aqui nesse black box, aonde eu tenho a administração de operações. Através dos produtos e as instalações, eu vou ter os designs, a capacidade, a localização e o layout dos produtos que eu possuo. Tá? Eu tenho o processo de produção. O que o processo de produção ele faz? Planejamento da produção e a organização do trabalho como um todo. E eu tenho aqui dentro, também tenho um controle, tá bom? Que eu faço administração de estoques, a qualidade, os custos e a produtividade dentro desse, desse meu, desse meu processo produtivo, tá? É importante que vocês entendam como funciona isso, porque vamos falar de produtos mais elaborados. Por exemplo, eu tenho smartphone, tá? Tenho smartphone aqui. Esse smartphone, quando ele foi... Oi, Gustavo, pode falar. É um iPhone. É um iPhone 6S Plus, que tem 7 anos de uso, tá? Esse smartphone, quando ele começa a ser produzido, primeiro, a Apple ela juntou todos os insumos possíveis para a produção. Ela vê pessoas, ela vê a tecnologia que está sendo empregada, daí eu diria as tecnologias, no plural mesmo, porque para produzir um equipamento sofisticado do ponto de vista tecnológico, como um telefone, pode ser como esse telefone aqui, ou pode ser como esse daqui, tá? Produzir um equipamento sofisticado, você precisa de N tecnologias. Até mesmo o que vai entrar em uma versão do iPhone do ano ou não, tudo depende do que os outros fornecedores conseguiram fornecer de equipamentos para a Apple. Então, por exemplo, ela foi a empresa mais tardia a colocar um chip 5G nos seus telefones. E ela opta por colocar um chip 5G nos seus telefones porque a demanda mundial de chip 5G ela era muito escassa anteriormente, e por ser muito escasso, o preço era muito elevado. Então ela julgou que poderia atrasar um pouco mais. Ela foi a última empresa que começou a colocar baterias maiores nos seus telefones. Por quê? Porque ela julgou que não adiantava nada colocar uma bateria maior se eu não teria eficiência energética do ponto de vista de ganho efetivo para os consumidores. Então, ela junta todos esses insumos, essa tecnologia, junta as pessoas, junta até mesmo a capacidade produtiva que ela poderia ter, e ela começa a produzir esse produto como um todo. E esse produto ele é dividido em vários locais de fabricação, inclusive já tivemos fábrica de produção de iPhone aqui no Brasil, lá na cidade de Jundiaí, em São Paulo, tá? E lá você vai trabalhar o design, layout e a capacidade. Capacidade produtiva de cada fábrica. Quanto tempo que eu vou demorar para fabricar cada telefone. Cada iPhone, me lembro que eu tinha visto, se não me engano, foi iPhone 12 ou foi o 11, que cada iPhone demorava algo em torno de 30 segundos para ficar pronto. Desde que ele entrava na linha de produção, então assim, praticamente a cada 30 segundos estava saindo um iPhone na linha de produção. É um negócio assim, absurdo, tá? E ela tinha várias linhas de produções espalhadas no mundo. Depois disso, entra no processo de produção, daí coloca o planejamento. E o planejamento da produção, ele está intrinsecamente ligado também com o marketing, coisa que a gente vai estudar na semana que vem. Por que vai estar intrinsecamente ligado com o marketing? Porque o marketing ele vai falar bem assim, ó, quantos produtos, quantos equipamentos desses daqui que eu vou produzir durante o ciclo de vida dele?
Quantos iPhones que eu vou produzir durante o ciclo de vida dele, daquele modelo? Daí, geralmente ela está fabricando entre 25 milhões a 35 milhões de unidades de cada iPhone que entra na produção. Então você imagina o seguinte, você quer comprar o iPhone 13, que hoje é o top de linha, a produção dele é por volta de 35 milhões de unidades no mundo inteiro. E conforme ele vai colocando a customização, por exemplo, tamanho de capacidade de armazenamento, as cores que são fornecidas, tá? O tamanho próprio de tela, daí você vai ter variações. Ó, eu vou fabricar mais desse, menos daquele, eu vou dar mais atenção para o modelo de entrada, ou vou dar mais atenção para o modelo intermediário. Geralmente, os modelos top de linha, eles são mais seletos. Então, você vai comprar um iPhone hoje com 1 tera de armazenamento, por exemplo, você vai encontrar ele com mais dificuldade no mercado do que se você fosse comprar ele com 128 GB, que é o modelo de entrada. Então, são coisas que eles próprios fazem nesse planejamento e na própria organização do trabalho. E daí você tem também lá o controle para saber se o telefone está saindo de acordo. É normal equipamentos eletrônicos terem um índice de 1,5% até 2% de problemas de fabricação. Então, normal você sair com algum defeito de fabricação nos próprios aparelhos. Mas esse defeito de fabricação, ele pode ser mitigado para chegar na mão dos seus clientes quando eu tenho um bom processo de controle. Então, eu faço vários testes. Caramba, tá tremendo tudo aqui no mundo. O inteiro tá caindo aí, tanta chuva. Você sabe que a universidade vai ficar encharcada hoje, né? Inclusive, daqui a pouco tem que fechar a janela aqui. Mas, enfim. Então, quanto mais processo de controle você tiver, menos erros que você vai vir a ter no processo de fabricação. Isso, com certeza, é menos dinheiro, menos gasto que você tem. Tá? E, obviamente, dentro da administração estratégica de operações, você vai avaliar o resultado. Tá? O resultado está aqui no final. E esse resultado, ele vai ser justamente você vai avaliar o produto ou serviço que você está oferecendo. Tá? Nessa avaliação, nós sempre temos o tal do feedback, que foi colocado aqui. E esse feedback, ele visa nada mais, nada menos do que falar, ó, aquilo que você planejou, você está entregando. Aquilo que você falou que deveria ser, está saindo. Se a gente for pensar mais para o nosso cotidiano, nas empresas beta teste, por exemplo, vocês que estão fazendo venda de produtos, pessoal do churrasquinho, pessoal lá do Brownie, vocês passam por isso. Vocês passam pela produção. Quantas e quantas vezes o pessoal do churrasquinho teve erro no momento da produção, erro do ponto de produzir mais do que a capacidade de pessoas dispostas a comprarem, tá? E tinha que fazer promoções. Não, e tiveram que fazer profissional no churrasquinho, professor. Não, várias vezes. Nunca erramos. Somos os bons não. Erraram. Erraram porque... Não, professor, se o senhor levar em consideração alguns erros, digamos assim, do ponto de passar o assado, aconteceu pouquíssimas vezes, mas a gente sempre está tentando minimizar isso. Mas aconteceu. E isso não é um problema. Vocês estão em processo de aprendizagem e de produção. A produção sempre pode ter erro. Tá? Então veja o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu situações de eu comprar o churrasquinho na promoção lá, porque tinha que vender, porque tinha que fechar.
Já aconteceu de eu comprar o churrasquinho que vocês estavam vendendo a R$ 5, eu comprar a R$ 4 ou comprar a R$ 3. Eu só me lembro do Favela falando, ei, professor, Não, leva aí professor, esses mas dois isso é porque o churrasquinhos senhor fica aqui. chorando lá. Cara, churrasquinho quase 10 horas da noite. O negócio tá parecendo mais carvão do que churrasco. Se ele tivesse apetitoso, se eles tivessem conseguido serem perfeitos do ponto de vista de produzir tudo de acordo com os clientes que estão chegando, daí não teria erro, mas acontece. Isso em grandes indústrias acontece, gente. Vocês não precisam se penalizar. Pergunta aqui para a Tamires, que estava vendendo os brownies, quantas vezes que ela fez brownie que não ficou bom? Até conseguir acertar? Diga aí, Tamires. Várias. Tem que Várias sempre vezes. adaptar o forno e tudo mais, então sempre acaba perdendo alguma coisa no começo. Isso é comum, gente. Isso é comum. Não é... pessoal do churrasquinho, Favela e Companhia Limitada, não é crítica, tá? É uma constatação apenas. Isso acontece em toda a indústria. Até você conseguir chegar e apurar todo o processo, demora. E demora muito. Não é rápido, tá? Mas o que é importante? Que vocês estejam sempre avaliando o produto que vocês estão entregando. Teve um caso do churrasquinho, que teve um churrasquinho que caiu no chão. E daí, por uma decisão dos próprios gestores no momento, eles pegaram e jogaram fora o churrasquinho. E fez certo. Tá? O que é isso daí? Isso é uma perda. Tá errado do ponto de vista gerencial ter erros? É errado? É ruim? É errado, é ruim. Mas acontece. Lembra de uma coisa que o Steve Jobs falava: as pessoas não são perfeitas, os iPhones também não. Ele falava isso quando ele era vivo. Ó. Recursos transformados. O que são recursos transformados? São os materiais, as informações e consumidores que são tratados, transformados e convertidos de alguma forma pelo sistema de operações de uma organização. Os recursos que agem sobre os recursos de transformação, os recursos que agem sobre recursos transformados, como os trabalhadores, as instalações, os equipamentos, a tecnologia e o processo de transformação. Então nós temos aqui, acompanhe esse quadro aqui. A organização. Daí nós temos aqui 4 exemplos de organizações. As companhias aéreas. Oh, meu Deus. Volta. As companhias aéreas. As clínicas odontológicas. Oh, meu Deus. De novo, bati o dedo aqui. O fabricante de automóveis. E as empresas de contabilidade. Ó, para nós, hein? Vamos lá. Em relação aos insumos. O que são os insumos para uma companhia aérea? Eu posso dizer que as aeronaves são insumos? Eu posso dizer que os pilotos, equipamentos e equipe de bordo são insumos? Que equipe de terra é insumo? Que os passageiros e cargas são insumos? Qual é o processo de transformação que se tem? A movimentação de passageiros e cargas. E quais são as saídas? Os passageiros e cargas transportados. Em uma clínica odontológica, o que são os insumos? São os cirurgiões dentistas, os equipamentos dentários, as enfermeiras e os pacientes. Qual o processo de transformação? São os exames e tratamento dentário. Quais são as saídas? Pacientes com dentes e gengivas saudáveis. Fabricante de automóveis. O que entra como insumos? As peças e pneus. Os trabalhadores fabris, as pessoas que trabalham na fábrica. Os equipamentos de montagem. A tecnologia de produção. E o que eu tenho como processo de transformação?
a montagem e teste de automóveis. E as saídas são os automóveis novos. Em uma empresa de contabilidade, isso muito nos interessa. O que nós temos como insumos? Os contadores, as informações, os computadores e o software de contabilidade. E o que eu tenho como processo de transformação? A escrituração das contas e a orientação contábil. E o que eu tenho como saídas? As contas e demonstrativos financeiros de empresas. Desirê, você que está no escritório de contabilidade que tem uma parede azul, o que você me diz sobre isso? Você quer abrir Sim, aí. abri agora. Repete, por favor. Não, o que você me diz sobre esse processo que a gente tem aqui na empresa de contabilidade? Olha, eu não sei se eu sei responder. Hoje, basicamente, eu não estou com a cabeça muito assim. Fora que tá chovendo, eu ainda tive que tirar o gato ali de fora, porque minha irmã deixou ele lá de fora. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Mas me diz uma coisa, Desirê. Você dentro do escritório de contabilidade, posso dizer para você, posso dizer que existe um processo de escrituração de contas e orientação em relação à contabilidade para os seus clientes, como sendo algo que você faz cotidianamente? Cotidianamente, deixa eu pensar. Acho que, por exemplo, você vê que no escritório em si, quando as pessoas chegam, elas não buscam a informação em si de uma maneira a se aprofundar nela. A gente só fala a questão superficial. Aqui no escritório em si, a gente tem cada uma pessoa para uma área diferente. Por mais que elas estejam interligadas, tem esse compartilhamento de informação, mas o processo todo ocorre separado, mas conjunto, assim por se dizer. Quando vem uma pessoa para o escritório em busca de informações, a primeira pessoa com quem ela fala geralmente é o meu pai, porque ele é o responsável. Então, nessa parte de tratar com o cliente em si, quem cuida é só o meu pai. Beleza. Claro que às vezes Denis, acontecem uns perrengues, porque tem gente que vira e fala: não, eu pedi isso ontem, vou pedir para ontem, a pessoa nunca mandou mensagem. É maravilhosamente estressante. isso é a vida contador. Denis, o que você me diz nessa questão da empresa contábil? Sempre uma rotina, assim. Os setores têm que estar sempre bem interligados, ter bastante comunicação e a escrituração o dia todo. Pega Vou rapidinho movimento, aqui, gera gente. Desculpa folha. aí, professor, é porque o gato saiu rapidinho. Vai lá. Mas tem sempre uma rotina. Tudo tem prazo, tudo tem data, aí tem que estar sempre bem organizado. Mas eu posso falar que o trabalho dentro do escritório, Denis, ele vai levar, no final das contas, a apresentação das contas e das demonstrações financeiras das empresas? Sim, Então, essa ordem que a gente tem de insumos, processo de transformação e saída, que desse exemplo aqui, enquanto escritório de contabilidade é validado, você que está sim. trabalhando no escritório de contabilidade? Estou no escritório ainda. Então, meninada, vocês já saibam, quando vocês estiverem no escritório de contabilidade, o fluxo que vocês têm é basicamente esse. Super fácil, super fácil. A única questão é ter o conhecimento para você do que você vai fazer com essas informações que você vai gerar. Isso que é importante. Prioridades competitivas na administração de operações. Aí vai um detalhe importante.
vocês estão vendo aqui, prioridades competitivas na administração de operações, nós temos a questão do custo. Tá? Custo ele é super importante, porque quanto maior a produtividade e eficiência da organização, menor custo que eu vou ter. Tá? A confiabilidade, quanto maior estabilidade e maior lealdade dos clientes, eu tenho mais confiabilidade no que eu estou realizando. Tá? A qualidade, tá? Também é outro item extremamente importante, tá? Que é a maior satisfação dos clientes e diferenciação dos concorrentes. Então, quanto maior a qualidade eu tiver, mais diferenciado eu vou ser em relação aos meus concorrentes. A flexibilidade, maior agilidade e capacidade de adaptação às demandas. A rapidez, também, ela me leva à redução de estoques, maior eficiência e menor risco operacional, que vai me levar a menos custos, que vai me levar à confiabilidade, que vai me levar à qualidade, que vai me levar à flexibilidade, que vai me levar à rapidez, que vai me levar novamente à redução de custos e assim por diante. O que é importante que vocês entendam? Eu conseguir ser proeficiente, ou ser bom em todos esses itens, é difícil. É muito difícil. Tá? Às vezes eu tenho uma empresa que tem uma qualidade excelente nos seus produtos, mas só que ela não tem uma capacidade de se adequar às necessidades dos seus clientes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vejam a Toyota. Toyota, ela, enquanto fabricante de veículos, ela sempre foi uma fabricante muito conservadora no ponto de vista de se balizar as suas mudanças tecnológicas, introdução de novas tecnologias nos seus veículos com muito atraso em relação aos seus concorrentes. Isso é uma característica japonesa. Tá? A Toyota ela lançou o seu primeiro SUV para as massas, eu coloco muito entre aspas, né? Que foi aquele Corolla Cross. E o Corolla Cross ele está causando uma série de dores de cabeça para a Toyota, porque é um carro extremamente mal construído. É um carro que não tem qualidade Toyota, mas tem a marca Toyota. No momento em que ela tentou se adequar a ser mais flexível, eu estou abandonando o mercado de carros, de sedãs médios, e estou entrando agora, investindo pesado em SUVs leves, que é o que o mercado tanto deseja, tanto almeja. Ela não teve a flexibilidade para poder atender a demanda do cliente, não teve uma rapidez para conseguir se fazer no mercado, e ela opta por fazer isso, uma mudança de linha de montagem, readequação de fábrica e tudo mais, no momento que a gente estava na pandemia. Obviamente, isso impactou os custos, aumentaram os custos de produção, tá? E a confiabilidade dela foi para o saco. Eu estou dizendo isso, eu não tenho Corolla Cross, nem quero ter, tá? Nem tenho nenhum carro da Toyota, mesmo, na verdade, nem carro tenho atualmente. Mas, enfim. O Corolla Cross ele está sendo muito discutido, tá muito em voga hoje, quando a gente vê a questão do setor automotivo, porque ele é um exemplo de um produto que, de uma certa forma, ele estava sendo desejado pelos seus consumidores, mas ao mesmo tempo que ele estava sendo desejado pelos consumidores, a empresa conseguiu baixar a qualidade, perder a confiança por parte dos clientes por opções ligadas principalmente a custo. Vão reduzir custo nisso, vão reduzir custo naquilo, e não quer dizer que a Toyota não saiba fazer SUV.
Muito pelo contrário. Tem aquele carro lá que vive tombando, a Hilux, né? Que ela faz e o pessoal adora a Hilux e o SUV da Hilux, a SW4, que também tomba igualmente. Ela é o tipo de carro que é desejado por muitas pessoas e ainda tem o sinônimo de status, o sinônimo, entre aspas, de qualidade, por ser um carro virtualmente inquebrável e tal. Mas existe uma questão que tem que ser sempre pensada no momento que você vai fazer grandes mudanças, que não são todas as organizações que conseguem ter flexibilidade. Isso está muito ligado à questão da cultura organizacional dessas organizações. Empresas de origem asiática, elas tendem a ser muito mais conservadoras do que empresas ocidentais. Vide a própria Ford aqui no Brasil, que basicamente começou o ano e falou: ó, a gente está saindo aqui do Brasil, tchau para todo mundo. Foi bem assim. Largou todos os consumidores na mão e a decisão foi uma decisão assim que não demorou muito tempo, viu, BSL? A economia brasileira está em frangalhos, a gente não vai conseguir competir, os nossos custos estão muito altos aqui, então vamos extinguir e ponto final. Enfim. E o planejamento estratégico do sistema de operações, como que ele funciona? Definidas as prioridades competitivas da administração de operações, que são aquelas que a gente disse anteriormente, é necessário planejar as operações da organização de forma a concretizar os objetivos estratégicos. Então, nós começamos inicialmente com planejamento e projeto de produto. E daí vem a famosa pergunta: que produtos ou serviços que devo produzir? Se a gente for pensar hoje em dia em um contexto brasileiro, as indústrias elas estão priorizando produzir produtos que deem maior margem de receita, de dinheiro para elas com menores custos. Se vocês forem observar, a maior parte dos produtos industrializados do setor de alimentos diminuiu a quantidade e manteve-se o preço. Você vai comprar, por exemplo, uma caixinha de bombons de chocolate, você vai ver que antes a caixinha de bombom de chocolate que tinha 600 gramas caiu para 500 gramas, caiu para 400 gramas e agora está com 300 e pouquinhas gramas, acho que 325 gramas. E o preço, ele continua alto. Eu diria para vocês que é até mais alto do que antes, quando você pagava 600 gramas. Pacote de bolacha de chocolate também, mesma coisa. Tá? Como um todo, as empresas estão produzindo produtos onde nós temos inflação, mas só que elas tendem a produzir produtos de uma maneira, entre aspas, muito econômica. Diminui a sua participação de quantidade, mas você mantém um preço na tentativa de que as pessoas continuem consumindo esses produtos. Isso está acontecendo com tudo, gente. Quem compra, por exemplo, sabão em pó, ou quem compra sabão líquido, você vê lá na embalagem. Ah, você saiu de 1 litro para 800 ml o sabão líquido, mas daí está escrito lá, rende a mesma quantidade. Rende porcaria nenhuma. Depois que você responde que tipo de produto ou serviço que eu devo produzir, eu vou para a capacidade, eu vou planejar a capacidade de produção. E daí vem aquela pergunta: qual a quantidade a produzir? Essa quantidade, ela só vai ser respondida com um estudo de marketing.
E ela é respondida da seguinte forma. Obviamente, não só estudo de marketing, tá? Também tem a questão, qual é a minha capacidade produtiva. Mas o estudo de marketing, de uma maneira geral, ele fala quanto que a introdução daquele produto, quantos produtos que eles vão ser, perdão, quantos produtos que o mercado ele está apto a consumir, qual a quantidade que ele está apto a consumir. Eu disse anteriormente da Apple, o iPhone, ele possui uma vida útil, ou melhor, uma vida de produção de 35 milhões de unidades. Por quê? Porque a Apple entende, isso através de pesquisa de mercado, que se ela colocar, por exemplo, 50 milhões de unidades, ela vai encalhar o produto. Então, para a estratégia de marketing dela, eu tenho que ter um produto que seja acessível durante aquele período de vendas dele, mas que ao mesmo tempo que ele seja acessível, eu não gere muitos estoques e gere até uma visão de escassez para que as pessoas continuem consumindo aquele produto. Então, essa pergunta aqui, ela está muito relacionada com o marketing também. Daí depois vem o planejamento da localização. Daí vem aquela perguntinha, onde serão produzidos os produtos? Se a gente for pensar em fábricas grandes, essas grandes fábricas, grandes fábricas, não, desculpe, as grandes marcas, como por exemplo a Apple ela não possui praticamente fábrica nenhuma dela. Não tem fábrica da Apple. Ela terceiriza a fabricação. Ela terceiriza a fabricação, por mais que a empresa que fabrique, daí tem várias delas, tem a Patagon, tem a TSMC, tem a Foxconn, inclusive, que tinha fábrica aqui. Tem fábrica, na verdade, aqui em Jundiaí, onde fabricava-se os iPhones. Ela tem a capacidade produtiva dela e ela vendia essa capacidade produtiva para a Apple. Obviamente, ela tem lucro, mas ao mesmo tempo que ela tem lucro, ela necessita, obviamente, de não empacar tanto investimento nessas fábricas, por isso que terceiriza. Denison, você está com a mãozinha levantada? Professor, em casos de uma empresa, por exemplo, brasileira, que abre uma fábrica em outro país, como é que fica essa relação? Na verdade, assim, se você for pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou falar novamente da Apple. Você pega atrás aqui do iPhone, deixa eu ver se vocês não conseguem ver. Atrás do iPhone tá escrito bem assim: Design by Apple California, Made in China. O que acontece? A produção física, isso acontece no Brasil, tem empresas aqui no Brasil, dá o exemplo aí da Clone, Tem a Metal Horse. Tem outras também, Multilaser. Elas não fabricam aqui no Brasil. Não tem fábrica aqui no Brasil. Tudo é na China. O que acontece? Eles vão lá na China, chegam em uma fábrica de produtos eletrônicos e falam bem assim, ó, eu estou precisando de não sei quantas mil unidades de um determinado produto que vocês têm aqui. Daí eles combinam o preço, combinam tudo, colocam a marca e vende. Tá? Essas empresas, como todas essas Multilaser, Clone, Max Print, elas efetivamente elas não produzem o produto, elas compram o produto e colocam marca. Tá? Produto fabricado na China. A Apple, por exemplo, imaginando, por exemplo, que a Apple fosse uma empresa brasileira, ela está fabricando fora, mas só que ao mesmo tempo que ela está fabricando fora, o produto seria dela aqui, como é o caso aqui. Ela fica com lucro. Ela fabricou, ela utilizou a mão de obra mais barata fora para baratear o custo de produção do seu produto. Daí lembra
aquilo que eu havia dito nas aulas anteriores, que não existe ganho dentro do capitalismo sem que não exista a mais-valia. E o que é a mais-valia? Que eu disse nas aulas anteriores. Mais-valia é justamente o quanto eu, que estou produzindo, estou deixando de ganhar, eu, pessoa física, estou deixando de ganhar, e esse ganho sobre o meu trabalho fica para a indústria, fica para a empresa em que eu estou trabalhando. Tá? Isso é mais-valia. Então, o que a Apple ela faz? E várias outras empresas, até a empresa brasileira faz isso. Manda a sua produção para fora do seu país de origem, aonde no seu país de origem você tem leis trabalhistas ou você tem um custo de produção mais alto, porque você tem que pagar um salário mais alto para as pessoas. Então, manda para um outro país que tem uma legislação trabalhista mais flexível, que possui uma remuneração mais baixa em comparação ao que você teria que pagar no seu país de origem. Então, eu fabrico lá, mas como o produto está sendo fabricado lá, mas ele é meu, os lucros são meus. É assim que as indústrias fazem. Inclusive, a Apple, é bem interessante, ela, hoje, por conta dos lucros dela, ela é mais uma empresa irlandesa, porque ela está lá na Irlanda, está sediada, tem uma sede lá na Irlanda bem grande, e lá estão alguns bilhões de dólares investidos na Irlanda, do que uma empresa norte-americana propriamente dita. E por que ela está na Irlanda? Porque a Irlanda tem benefício fiscal. Simples assim. Os grandes conglomerados, eles vão aonde tem dinheiro. Onde o dinheiro está. Tá tirada a dúvida, Denison? Denison? Oi? Tá tirada a dúvida? Tá sim. Beleza. Entendi. Vamos lá. O que mais que acontece? Depois que eu descubro onde eu vou produzir, geralmente grandes indústrias vão produzir fora dos seus países de origem. Há só um detalhe. Por que a Apple fabricou produtos aqui no Brasil? Isso é um detalhe importante, tá? Ela começou a produzir os iPhones e iPads aqui no Brasil, e depois foi abandonado, por conta da lei da informática aqui no Brasil que nós tínhamos, que dava incentivos fiscais nos telefones, dava incentivos fiscais nos computadores, se eles atendessem determinadas regras, e dentre essas regras era que tivesse uma X quantidade de produção nacional. Então, qual que foi a lógica para a Apple? Eu vou produzir no Brasil, para poder atender a legislação e ter benefícios fiscais. Não preciso dizer para vocês, mas tenho que dizer que esses benefícios fiscais e esse impulso para a produção brasileira, ela ocorreu durante o governo Dilma e obviamente com o impeachment da Dilma, que eu julgo que foi um golpe parlamentar, foi revogada essa obrigatoriedade. Então a Apple não produz mais nada no Brasil e, de uma certa forma, o nosso parque industrial todinho ele está sendo desmontado literalmente, porque nós não temos mais políticas afirmativas no ponto de vista de trazer tecnologia para cá. Tá? Então a gente está se tornando basicamente um país de produção de grãos, e essa produção de grãos, de monoculturas, é voltado para alimentação literalmente de animais e não de seres humanos, para ração, criação de ração animal. E o Brasil, que seria um celeiro do mundo, ele está se tornando só um produtor de ração para gado, para porco, para peixe, enfim. Não quero nem ver o que vai acontecer no futuro. Mas esse vídeo vai ficar gravado para a posteridade, daí para os nossos filhos, netos, bisnetos entenderem. Vamos lá, continuando. Depois nós temos o planejamento dos processos de produção. E vem aquela perguntinha: como serão produzidos os produtos?
Esse planejamento do processo de produção, ele tem a ver também muito com o desenho dos produtos. Se o produto ele possui uma tecnologia muito elaborada, eu preciso ter mais uso tecnológico na produção. Se o produto ele possui uma tecnologia menos elaborada, eu tenho menos incremento tecnológico na produção. Tá? Então, tudo isso é redesenhado, tudo isso é pensado, como que vai ocorrer, se vai ser por linha de produção, se vai ser utilização de equipamento robótico, cibernético durante o processo, se vai ser utilizado só mão de obra humana e assim por diante. E por último, nós temos o planejamento de layout. E o planejamento de layout é qual o arranjo físico das instalações. Se eu tenho uma linha de produção, como que vai se dar essa linha de produção? Vai ser por etapas? Vai ser tudo de uma vez só? Você se lembra do filme do Chaplin, que nós assistimos e que eu não posso passar aqui porque esse vídeo vai para o YouTube, os direitos autorais vão cortar daqui a pouco. Mas durante o planejamento de produção, você pode ter uma linha de produção que vai começando um produto e vai terminar o produto final. Ou você pode escolher, por exemplo, fabricar determinados componentes em vários locais e leva esses componentes semi-montados para outro local, para uma montadora como um todo. Se vocês forem pensar como que funciona a indústria de veículos aqui no Brasil, que são montadoras, muitas das peças elas já vêm, ou grande parte delas já vem montada de outros locais. Então, por exemplo, o motor de um carro, mesmo motor fabricado aqui no Brasil, ele quando chega na linha de produção da montadora aqui, seja da Fiat, seja da Ford, se bem que a Ford não tem mais aqui, mas a Chevrolet, seja da Volkswagen, quando esse motor ele chega, você está tendo a linha de produção todinha e você só vai lá e engata aquela peça de um processo de montagem. Então, até mesmo esse arranjo físico, esse pensamento desse arranjo físico, ele é importante para saber, peraí, eu vou agregando tudo, vou montando tudo aqui, monto tudo, ou eu separo a produção e só chega as peças e vou montando e assim por diante. Dúvidas até agora, pessoal? Dúvidas? Tá tranquilo? Perfeito. Tranquilo, professor. Vendo que o Covid não está me fazendo melhor, né? Muito pelo contrário. Projeto de produto ou serviço. Projeto de produto ou serviço, tá? Ele nada mais é do que a decisão estratégica do planejamento do sistema de operações, de definição dos produtos ou serviços que a organização deve produzir. Tá? Essa decisão pode ser dividida em 3 etapas básicas. A primeira, através da coleta das opiniões para outros membros da organização, para gerar ideias, conceitos para os novos produtos e serviços. Tá? Daí nós temos também a escolha das melhores ideias e também a produção de um projeto final de produto ou serviço. Gente, quando eu faço os protótipos, né, de produtos e serviços, não quer dizer que eles vão ter a luz do dia rapidamente, ou que vai se ter condições de poder se fazer determinadas coisas de uma hora para outra. Existem produtos, muitas vezes, que são lançados e que eles estão tão à frente do seu tempo e existe uma rejeição por parte da população, da sociedade como um todo, em consumir esses produtos. Um exemplo icônico disso nós temos aqui no Brasil, que era o Gurgel, que foi o primeiro carro elétrico fabricado no Brasil. Tinha um Gurgel elétrico, que funcionava baterias na época de ácido, mesmas baterias que a gente tem nos carros para poder dar ignição, né? Tinha autonomia de 100 e poucos quilômetros.
pequenininho, carro bem simples e tudo mais, mas só que ele não empacou na venda à época porque as pessoas não viam a necessidade de você ter um carro elétrico. Carro a combustão estava muito bem, obrigado. Hoje em dia, se nós tivéssemos um projeto brasileiro de carro elétrico, obviamente, com algumas das tecnologias hoje que nós temos veiculares, por exemplo, a direção semi-autônoma, a questão de frenagem de emergência, airbags, freios ABS, sistema de regeneração de carga, você teria provavelmente um carro que seria muito, muito querido por todos nós, principalmente com a gasolina custando quase R$ 10 hoje em dia. Tá? Mas como esse projeto ele veio muito antes do que a nossa sociedade estava apta a aceitar ou a consumir esse determinado tipo de conceito de veículo, a Gurgel faliu e esse projeto foi junto com ela, infelizmente. Esse é um exemplo icônico. Daí tem vários outros exemplos no ramo da tecnologia como um todo que também levaram esses problemas, esses carros que foram carros não, desculpe, desses produtos que acabaram deixando de ser consumidos ao seu tempo. Um exemplo, eu estou usando aqui para vocês um tablet para poder apresentar e fazer os risquinhos, né? Mas o primeiro tablet que, por exemplo, a Apple lançou foi o Newton em 1984 e foi um produto que foi considerado fracassado. O conceito de tablet, tá certo que ele era muito mais pesado que o iPad, não era colorido, a tela tátil dele não era tão boa, tá certo tudo isso, mas ele era um produto que, de uma certa forma, ele revolucionaria, que ele daria a condição de você ter um equipamento na sua mão, que seria um computador manual, como um tablet é hoje, como um celular também. Mas a gente está falando de 1984. Em 1984 nós não tínhamos muitas das coisas que nós temos hoje em dia. Então era difícil a gente poder pensar nessa questão. A primeira análise que os gerentes de operação devem realizar tem a ver com a produtividade do projeto. Opa, será que aí acabou? Não, não acabou. Pensei que tinha acabado a bateria da minha canetinha. A produtividade do projeto de produto ou serviço. Gente, não adianta eu querer produzir um produto que eu não tenha capacidade de poder produzir. Tamires levantou a mão. Por favor, Tamires. Desculpa interromper. A Ruama pediu para o senhor aceitar ela de novo, que ela tá com um problema na internet e aí fica caindo Ela a já conexão. está aqui. Ela está aqui. Toda hora que aparece... Oi. Oi, Ruama. A minha internet está caindo direto. E eu não estou conseguindo ouvir o senhor quase nada. Tá, tem uma vantagem. Como essa aula é gravada, você vai poder assistir ela depois, tá? Tem essa vantagem. Tá bom, professor. Por isso que eu tá saindo e eu tô saindo direto e entrando por conta da minha internet. Sem problema. A vantagem da aula gravada é essa. A desvantagem... Tá bom, professor. Obrigada. A desvantagem é que vocês vão ter que ficar se vendo no YouTube aí durante o resto da vida. Você imagina os filhos de vocês vendo vocês na aula de administração daqui uns 20 anos. Vai assim, mamãe, papai, você ficava assim na aula. Esse tipo de professor chato como esse. Aí tem a Gabriele, que já tá com a filha dela aí, a filha dela logo tá assistindo isso daí. Tudinho. Pelo menos fica o exemplo, ó. Minha mãe tá lá estudando e trabalhando, tá lá fazendo coisa aí para dar de comida para criança. Mas enfim, gente, voltando aqui, não adianta eu pensar
em lançar um produto que eu não tenha capacidade de produzir com qualidade, reproduzir o produto com qualidade, fazer com que o produto ele tenha escala de mercado. Por exemplo, a gente fala novamente do Jack Welch. Jack Welch, que foi CEO durante muitos anos da General Electric, ele falava basicamente que ele conseguia produzir um reator nuclear porque ele era administrador, e a empresa dele conseguiria, porque ele conseguiria contratar os melhores físicos e tudo mais para poder fazer. Mas, ao mesmo tempo que ele falava isso, ele também sabia que fabricar um reator nuclear não é algo trivial e algo que você consiga fazer como produção de uma geladeira. Então, é uma produção mais complexa, que demora mais tempo, que para você colocar em linha de produção é praticamente impossível, tá? Então, existem produtos que são fabricados que basicamente são únicos. A gente tem um exemplo claro do Antonov AN225. Vocês já ouviram falar do Antonov AN225? Ou não? Vocês nunca ouviram falar do Antonov? O maior avião de carga do mundo. Era o maior avião de carga do mundo. Foi destruído Foi agora destruído na guerra. o período de guerras na Ucrânia. Ele foi destruído, infelizmente, tá? E ao mesmo tempo que ele foi destruído, ele não é um avião trivial de ser fabricado. Então, tanto é que quando ele foi fabricado ainda na extinta União Soviética, à época só foram produzidos dois. Um que conseguiu ser terminado e um que ficou pela metade. Com a destruição da versão que estava voando, a produção de um AN225 é praticamente impossível hoje em dia, porque além do custo de operação, que é um custo de operação aliás, o custo de fabricação, que é um custo extremamente elevado, ele não consegue, a gente não tem uma demanda mundial de uma fabricação em linha de produção, como aconteceram com tantos outros aviões, tanto da Boeing como da Airbus, até mesmo da própria Antonov, que são aviões de linha. Então, para você fazer um projeto único, muitas vezes você emperra, e aí é um fato, na questão dos recursos financeiros. Quanto mais caro for a produção, mais difícil você consegue colocar essa produção em funcionamento, a não ser que você tenha quem pague. Tendo quem paga, faz tudo. Tá? Exemplo que a gente tem, nós não temos hoje mais um ônibus espacial como nós tínhamos na década de 70 e 80. Tá? Até a década de 90, na verdade, vou até o início dos anos 2000. Nós não temos mais o programa do ônibus espacial da NASA, porque é muito caro. Então, uma das questões, quando a gente está falando aqui de projeto, é a questão da viabilidade financeira. Esse é um dos exemplos do que corta. Dinheiro, gente, pode fazer o homem chegar à Lua, mas também pode inviabilizar que o homem retorne à Lua. A produtividade é outro item também importante, que vai ser a avaliação da capacidade que a empresa tem para produzir determinado produto ou serviço. Tá? Com um custo, daí olha só a palavrinha aqui, com um custo razoável. O que é custo razoável? Não adianta eu produzir milhões e milhões de unidades a um custo exorbitante. Eu não vou conseguir vender. Eu não vou conseguir ter clientes. Tá? E ainda tem outro detalhe. O nível aceitável de qualidade e confiabilidade. Que também não adianta eu produzir um produto com baixo custo, mas um produto com praticamente em qualidade e confiabilidade. O produto que você usou quebrou. Tá? Eu me lembro quando aqui em Boa Vista começou a ser inundado por aqueles videogames, os Polystation, os não sei o que Station, que vinha da China. E eu me lembro que eu comprei um daqueles lá, não porque
eu não tinha videogame, é porque eles tinham joguinhos clássicos no Nintendinho de 8 bits. Pô, eu tinha Nintendinho quando era criança. Eu comprei. Cara, a qualidade daquele negócio lá é horrível. O plástico, sei lá porque ele começava a ficar quebradiço, tava em cima da mesa. Daí você passava 2, 3 dias depois, você já começava a ver rachadura, começava a ver pó saindo, que era o plástico, praticamente se dissolvendo do equipamento. O controle não prestava. Então não adiantava nada, de uma certa forma, você ter um custo de produção baixo. Eu me lembro que eu comprei videogame por 20, 30 reais, um negócio ridículo, de barato, para um videogame, né? Obviamente. Mas você não tinha confiabilidade, não tinha qualidade nenhuma. E isso é um dos detalhes que acontece muito com indústrias. Indústrias não, na verdade, produtos de origem chinesa. Tem muitos produtos que, porque eles têm muitas fábricas lá, eles estão produzindo e não estão preocupados com a questão da qualidade. Qualidade é de suma importância. Suma importância. Tem um vídeo, depois eu vou passar para vocês. Esse vídeo, na verdade, eu passo na disciplina de filosofia e ética. Mas eu vou passar para vocês depois, que é a origem das coisas. Tá? É um vídeo curto. E ele conta, em uma das passagens do vídeo, por exemplo, hoje a gente está numa sociedade que está produzindo muita coisa, e ao mesmo tempo que a gente está produzindo muita coisa, a gente não paga o real custo que aquele produto ele tem. Por quê? Eu não pago mão de obra ao preço que ela deveria ser paga, eu não estou preocupado com os impactos ambientais que aquele produto está gerando, eu não me preocupo com a logística daquele produto, quanto que ele vai sair em termos logísticos, porque eu estou na produção em massa e vou dividindo pelo número de produtos. Então, se vocês forem pensar a quantidade de produtos de plástico que nós temos hoje em dia, de produtos descartáveis, e um dos problemas que a gente tem hoje também é a questão do lixo eletrônico. O lixo eletrônico é muito grande. Tá? O nosso planeta ele não consegue, não suporta esse nosso consumo exacerbado do jeito que nós fazemos. A forma com que nós vivemos. Eu digo para vocês, eu tenho tenho 2 telefones que têm 7 anos de uso. 7 anos. Tá? O iPhone 6S Plus e um 6S. Aqui ambos de 256 GB. 7 anos. A vida média de um smartphone na mão de um brasileiro é de 18 meses. Eu consegui passar em muito esse período. Tá? Os equipamentos ainda funcionam, estão perfeitos. Tá? Obviamente, dá uma travadinha, uma engasgadinha ali. A câmera, às vezes, tem um pouquinho mais de ruído nas fotos. Mas ele ainda filma em 4K. Isso era bacana. Mas o ponto que eu chego é o seguinte: se eu tivesse, por exemplo, optado por comprar um equipamento Android, eu teria trocado ao longo desses 7 anos pelo menos umas 3 vezes de aparelho. Mas qual o impacto que isso teria trazido para o ambiente? Que a gente não mensura. A gente não fala isso. Admitindo que a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, vamos colocar bem assim, que pelo menos metade dessas pessoas estaria consumindo, eu estou falando de a cada 18 meses eu jogar fora 3,5 bilhão ou 4 bilhões de aparelhos eletrônicos fora. Jogar. Já era. Qual o impacto ambiental disso? E muitas vezes por conta da qualidade. Para avaliar a produtividade e verificar se o projeto pode ser melhorado antes
do produto ou serviço ser lançado no mercado, as empresas podem fazer uso de várias técnicas e abordagens. Um detalhe: tem muito produto que não é melhorado, ele é piorado. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que existem técnicas hoje para você piorar o produto, para poder fazer com que as pessoas consumam mais? Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo tem calça jeans, não tem? Quanto tempo que. Ou melhor, quanto tempo não? Qual a calça jeans mais antiga que vocês têm? Pensando em anos. 3, 4, 5 anos? 6 anos, pô. 3 anos? Eu tenho uma calça jeans aqui dentro do meu guarda-roupa que deve ter assim, brincando, uns 25 anos. Obviamente, ela não cabe mais em mim, tá? Obviamente, não cabe mais. Mas ela é antiga. Mas é uma calça que eu comprei, assim, acho que foi no início dos anos 2000. Sim, 99, 98, coisa assim. Comprei a calça. Depois disso, depois dos anos 2000, 2005, 2006, eu comecei a ver que a maior parte das calças que eu estava comprando, elas começaram a rasgar muito rapidamente, principalmente na parte da virilha. Daí, não sabia, comprava, daí jogava fora, comprava outra, jogava fora. Mas eu comecei a ver que eu comecei a comprar muito mais calça do que eu comprava antes, obviamente. Uma coisa é você perder a calça porque você ganhou um pouquinho mais de peso ou você perdeu um pouquinho de peso, que é muito mais difícil, né? Não, tecnicamente é mais fácil você perder peso do que ganhar peso, mas só que na nossa vida cotidiana, que a gente só come açúcar, todo mundo vai ganhando peso, ganhando medidas. Daí eu comecei a perceber que a minha calça jeans, as minhas calças jeans eu tava trocando muito rápido. Às vezes dava um ano e meio, eu tava trocando de calça. Obviamente não uso todo dia, uso uma calça uma vez por semana. É pouco. Eu comecei a, a ter a curiosidade e pesquisei. Descobri que a indústria da calça, por conta que as pessoas usam muito tempo o jeans, ela começou a colocar um ácido, jogar um ácido, literalmente, na virilha de todas as calças. E esse ácido, isso depois da pré-lavagem e tudo mais, esse ácido, ele começa a entrar em contato com o nosso suor e com o calor que é gerado na virilha, e ele começa a agir para deteriorar muito mais rapidamente o tecido daquela área do que você teria deterioração normal se não tivesse o ácido. Então, o que acontece? Você conseguiu piorar um produto do ponto de vista de durabilidade, mas do ponto de vista de corte ou de conforto, e assim por diante, você melhorou. Você compra hoje aquelas calças jeans com um elástico, né? Que no próprio, na própria composição do jeans, que dá muito mais conforto para as pessoas, não é tão apertada e tudo mais. Quando a pessoa ganha um pouquinho mais de medida, ela expande. Pô, é bem bacana. Só que todas as calças elas começam a sofrer por isso. E por que sofre com isso? É um pioramento do produto. Um estudo. E foi feito para que a gente consuma mais e mais e mais e mais. Ok, gente? Continuando aqui. As técnicas e abordagens que se destacam são o desdobramento da função de qualidade, a engenharia de valor e o método Taguchi. E vem isso daí. O que é o desdobramento da função da qualidade? É a técnica que busca assegurar que o projeto final de um produto ou serviço atenda de fato à necessidade dos consumidores.
necessidade dos consumidores, relacionando com uma matriz de requisitos do consumidor com as características do projeto que traduzem esse requisito na prática. Uma situação, obviamente, que a gente tem é que todo ano é lançado aliás, todo ano são lançadas 4 coleções, né, de roupa, do verão, do outono, do inverno e da primavera. Você tem 4 concepções de roupas que são lançadas por ano. Obviamente que aqui em Roraima a gente só tem uma, que é do inverno intenso, calor até não querer mais. Daí você tem o calor com chuva, que é o que a gente está tendo agora, e depois tem o calor com sol e escalda todo mundo. Mas eles veem, obviamente, essa questão, o que a gente quer, que cada um de nós deseja produto, e acabam colocando nesse produto. Obviamente, nesse desdobramento da função da qualidade, ele entra também a questão da possibilidade, pensando na obsolescência programada por parte do produto. A engenharia de valor é o método que procura reduzir os custos desnecessários antes de produzir o produto ou serviço. Aí dá o exemplo da Apple, pegou e falou bem assim: vamos tirar agora os carregadores e os fones de ouvido para diminuir o impacto ambiental. Isso é um custo que foi reduzido e não abaixou o preço do iPhone, não, tá? Eliminando quaisquer custos que não contribuam para o valor e o desempenho do produto. Então eu vejo o seguinte: para que eu vou querer um carregador, né? Se você pode comprar um, para que eu vou colocar na caixinha um carregador se você pode comprar um adicional? Para que eu vou colocar um fone de ouvido se você pode comprar vários outros fones de ouvidos adicionais? Inclusive, salvo melhor juízo, o Gustavo estava vendendo um fone de ouvido hoje no grupo da turma, né? O mundo começou a desandar quando tiraram os fones de ouvido da caixinha de telefone. Pois é. Mas daí abre um outro mercado do cara que vende paralelamente o fone de ouvido. Então, enfim. E o que vai ser o método Taguchi? O método de Taguchi é o método que testa a robustez de um projeto, verificando se o produto ou o projeto consegue manter seu desempenho em condições adversas ou extremas. Veja o seguinte, pessoal. Condição adversa e extrema são aquelas condições que você tem o limite de operações. Se vocês forem ver, por exemplo, a operação de um smartphone, vocês vão ver que todos eles vão funcionar de menos 5 graus até mais 35. Essa é a faixa de operação padrão do smartphone. Vocês podem pegar o manual de instruções deles e vocês vão ver que está sempre assim, menos 5 e mais 35. Só que a gente tem pessoas que vivem em locais extremos, como nós aqui em Roraima, que vivemos, que fácil, 35 graus é 8 horas da manhã. Tá amanhecendo o dia, tá com 35 graus. Fácil. Mas funciona ainda os smartphones de vocês? Funcionam. Mas daí tem um detalhe. Eles funcionam com todas as funcionalidades? Não. Por quê? Se eu tô com mais de 35 graus, ele entra no modo de redução de consumo, tanto da bateria como do próprio processador. Redução do consumo significa o quê? O processador fica mais lento, para ele gerar menos energia, para ele esquentar menos e para ele poder conseguir sobreviver. Bateria, mesma coisa. Ela não vai carregar com tanta eficiência, Professor, em muito calor. Ela vai descarregar mais rápido com muito calor e também com muito frio, mesma situação. Diga aí, Favela. tá me ouvindo? Tô ouvindo, diga aí. Repete esse negócio que você falou do iPhone aí, que
Eu acho que eu vi uma semelhança. Fala aí, rapidinho. O que eu estou falando é que todo equipamento eletrônico ele tem uma margem de operação. Então, o iPhone ele trabalha entre menos 5 graus até mais 35. Essa é a faixa de operação dele. Acima dessa faixa de operação, ele está em uso extremo. E ele estando em uso extremo, ele vai entrar em modo de proteção para que não se degrade muito rapidamente todos os seus componentes. Exemplo, diminui o poder de processamento do processador, a bateria não é carregada tão rápido, às vezes a bateria ela sofre uma descarga mais rápida, tá? Às vezes você tem estresse em alguns componentes, por exemplo, a tela ou os sensores de câmera, por conta do calor excessivo, ou até mesmo por conta do frio excessivo. Não quer dizer que não vai funcionar. Por isso que coloca que você utiliza o método de Taguchi para você fazer o funcionamento dele em extremo, mas só que a faixa de operação é uma faixa sempre reduzida. Um exemplo, os novos iPhones, eles vêm com uma proteção contra líquidos. Inclusive, você pode submergir um iPhone no próprio manual, ele diz que em submergido o iPhone você tem condições, e eles dão garantia de que até 30 minutos de submersão, até 2 metros de profundidade, o iPhone vai conseguir funcionar. Acima disso, ele diz que não funciona. Tá? Mas já tem casos de situações de pessoas que perderam esses iPhones mais recentes, que tem proteção de água. O meu não tem, tá? O meu se Paulo Afonso estiver falando na frente dele, ele pode ficar bricado de tanta água que ele pegou, né? O que acontece? Esses iPhones novos, tem gente que perdeu em lago, tem gente que perdeu ele em rio e que depois é encontrado, e depois quando o pessoal encontra, acaba por resgatar e o telefone está funcionando. Então é interessante essas situações. No caso, Ok? eles dão, no caso desse método, ele dá uma margem, só que a real Menor. resistência do produto é maior, mas eles dão uma margem menor. Não, na verdade é o seguinte, o método Taguchi, ele testa ao extremo para saber até quando ele pode resistir. Tá? E depois você acaba diminuindo. E um outro detalhe também importantíssimo que não pode faltar. Quando você está produzindo, por mais que você tenha dois produtos idênticos que foram produzidos, a tendência deles serem diferentes é muito grande. Diferentes por quê? Porque no momento da montagem, a pessoa pode não ter montado ele muito bem. Ou, de repente, algum dos equipamentos, algum dos componentes dele, quando quando a empresa adquiriu, passou pela questão da qualidade e pode ser que cause algum tipo de dano, que tenha algum dano a esse produto. O que acontece? E aí é importante que se faça. Nesse método Taguchi, você testou todos os limites, beleza, eu já sei, levou para a média. Por isso que eu coloco a questão das condições de operações daquele produto, eu coloco ele na média. Por quê? Considerando que eu posso ter uma boa montagem, que vai vedar muito bem meu telefone, ou uma montagem mais descuidada, que não vai vedar tão bem meu telefone, na média, por exemplo, durante 30 minutos, o meu telefone submergido ele não vai entrar água. Então, beleza, coloca 30 minutos. Mas pode ser que ele fique bem mais. Tá? Essa que é a questão. Pessoal, dúvidas até agora? Bom, só para a gente ver aqui, geralmente o projeto final do produto ou serviço inclui a transformação do projeto em um protótipo que possa ser testado. Você testa o protótipo, a exaustão, com queda, com um raio, com
sobre tensão, com baixa tensão e assim por diante. Você vai testando até os limites dele, para saber exatamente qual o índice que você tem de confiabilidade no produto. Esse meu telefone, o iPhone 6S Plus, a versão anterior dele, a versão 6S Plus, quando ele veio também grandão, ela tinha um erro de projeto, que quando as pessoas colocavam o telefone no bolso, principalmente no bolso de trás da calça, e a pessoa sentava em cima, ele vinha e sofria um leve empenamento. Aí o pessoal começou a ver isso daí, pô, tá empenando o iPhone, tá empenando o iPhone. Daí voltaram para o protótipo e desenharam o iPhone 6S Plus. Daí mudaram o material. Mas só que quem comprou o iPhone 6, só lamento. Só lamento mesmo. Tá? Continuou com esse erro de projeto. Assim acontece também com carro. Não tem as versões de carro que você compra em determinados anos que o motor é uma bomba, ou, ou não o motor, o câmbio é ruim. Daí você tem uma versão de um ano superior que conseguiram corrigir o problema de projeto, mas continua as coisas funcionando, continua, melhor assim, continua no mercado aquele produto. Eu me lembro que em 2008, se não me falha a memória, foi 2008, a Volkswagen teve um grande problema com seus carros 1.0, que os motores, eles saíam de fábrica com uma especificação de óleo que era um óleo menos denso do que deveria ser usado, e quase todos esses carros com motor 1.0, salvo aqueles que foi diagnosticado rápido, tinha vazamento de óleo crônico, porque era menos espesso do que deveria ser, e o motor ficava sem óleo e simplesmente fundia o motor. Isso aconteceu com Fox, com Gol, se não me engano também com a Saveiro e com a Fox, Gol, Saveiro e Voyage. Se não me engano foram esses três carros, esses quatro carros, aliás, que vieram com esses motores 1.0 e que vieram com problema. A Volkswagen, durante muitos anos, ela simplesmente ignorava. Falava que isso não era com ela, até que um monte de gente entrou com ação na justiça e conseguiu ser provado. Mas isso depois de um monte de gente ter tido problema no carro, ter tido que fazer retífica no motor, que o motor fundia, e assim por diante. Ok? Um bom projeto pode evitar potenciais falhas e propensões a erros na produção, promovendo maior qualidade. Então, quanto mais o projeto for elaborado, melhor eu evito falha. Tá? Quanto mais eu testar o produto, eu evito falha. Agora a gente vai entrar em uma situação complicada. Vocês já ouviram falar do Boeing 737 MAX? Não ouviram falar? O Boeing 737, a família 737, ela é muito antiga. Muito antiga do ponto de vista de projeto. Um projeto da década de 70, ou se não me engano, da década de 60, 70, acho que é década de 70. É um projeto da década de 70 que começou a ter várias evoluções, até chegar no último estágio, que é do Boeing 737 MAX. Esse Boeing 737 MAX, ele tinha que ser projeto da Boeing, que iria trazer um nível de automação nunca antes visto para o Boeing 737. Ele viria com questões que iriam dar muito conforto para os seus pilotos e também para a tripulação, na verdade, para os pilotos, tripulação e para os passageiros, no ponto de vista de conforto de subida, diminuição da sensação de pressão. Era uma coisa bem interessante. Mas só que o 737 ele veio com um problema crônico de fábrica, de uma falha de projeto que tem a ver com redução de custo, que na aviação tudo tem que ter redundância. E esse é um avião extremamente eletrônico, muito controlado pelo computador, e em uma das falhas de redundância,
o avião ele interpretava que ele estava subindo, quando na verdade ele estava caindo. E o que acontecia? O piloto ia lá, tentava levantar o nariz do avião para o avião subir, e ele descia. Ele estava interpretando que estava subindo. E quando está subindo, o avião tem que ter potência para ele poder subir. O avião colocava potência para ele cair. E aconteceram falhas de projeto, e na redundância, o computador, ele através das suas... que ele pega os parâmetros, né, que estão vindo de todos os instrumentos, e era uma situação específica na onde os instrumentos falhavam, e a redundância dos instrumentos que deveria ter estavam ligados na mesma redundância, na mesma linha que vinham os outros instrumentos, e causavam uma confusão de dados, e no final das contas o avião caiu. Ele caiu, foram 2 países que caiu da Ásia, esse 737, aliás, um da Ásia e outro da África, e ele foi tirado de operação. Ficou alguns anos parados, até que voltou, né, a operação. Eles tiveram que fazer um recall em todos os aviões, tiveram que gastar bilhões de dólares por conta de alguns milhares de dólares que tentou se economizar no projeto. Tá? E inúmeras vidas foram perdidas. Para vocês terem uma ideia, assim, obviamente eu não podia perder essa situação. Quando eu estava, a última viagem que eu fiz pelo sindicato, para o nosso congresso, o avião que a gente foi na Gol. A Gol que tem o 737 MAX, né? Daí eu chego, entro no avião e falo assim, olha, esse aqui é o 737 MAX, aquele avião que estava caindo. O computador de bordo estava caindo, estava derrubando todo mundo. Meu irmão, falei isso, o que teve de gente que ficou desesperado, que as aeromoças tiveram que falar com eles lá, explicar que foram resolvidos os problemas do 737, que estava todo mundo lá. Meu irmão, só que, enfim, não podia perder essa situação, né? Daí eu falei, tá aqui, ó. Eu até baixei na internet, tá aqui falando, ó, 737 MAX, ele ficou em garagem durante muitos anos. Não tô mentindo. Mas, assim, para quem voa de avião, ouvir uma coisa dessa não é muito bom, não. Enfim, gente. A gente já está chegando no final Gosta da de nossa causar aula. terror até no avião. Como é que é, Gustavo? Não entendi. Falhou a ligação. Gosta de causar o terror na sala e nos aviões. Não, eu não causo na sala, não. Eu causo terror na sala, pessoal. Olha aí. Não causo. Nada de terror, não. Pessoal, tem uma definição sobre a beta teste já, tá? A definição sobre a beta teste é o seguinte: vocês já estão encerradas as atividades da beta teste, a não ser para o pessoal que vai fazer ainda festa, né? Daí a gente encerra nos meses. Se vocês ainda tiverem, quem está prestando serviço, continua prestando até o meio desse mês, ou até o período lá da festa, lá que, se não me engano, vai ser dia 23 desse mês, tá? Para a gente poder já ir fechando já os relatórios. Por que eu estou falando isso? Porque não vou colocar vocês em contato para vocês continuarem vendendo, para continuarem prestando serviços, no momento que a gente está vivendo uma emergência sanitária pesada, tá? Então, é bom vocês marcarem já com o João e com a Ana, marquem com eles e com a Ina, para vocês já fecharem já a documentação contábil de vocês, tá? E os relatórios todinhos. É basicamente isso. Alguma outra dúvida? Tá me ouvindo, professor? Estou lhe ouvindo. Você pode falar um pouco mais sobre esses relatórios? Esses? Professor, melhor, o senhor teria um modelo de relatório que a gente poderia seguir? Eu tenho, mas só que o modelo de relatório que eu tenho está impresso lá na minha sala. Quando eu for lá, quando eu testar negativo para o Covid, eu vou poder voltar a frequentar a universidade. Estou proibido, tá? Diga de passagem.
Tô proibido A minha chefe falou, você não apareça aqui enquanto você estiver com Covid. Beleza. Ela fala, a gente obedece, né? E daí, por conta disso, quando eu tiver já com um testado negativo para o Covid, eu volto lá, pego e deixo com vocês. Aí vai ser tranquilo. Relatório, inclusive, que tirou 10, tá? Que eu vou deixar com vocês, na mãozinha de vocês. Beleza? Tudo bem. Obrigado, professor. Beleza, Favela? Beleza? Strike? Sim, tudo bem. Mais alguma outra coisa? Eu já puxei aqui, estou baixando já a lista de presença. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. A gente já está chegando já no final do nosso período de aula. Agradeço muito a presença de vocês. Pergunto se tem alguma outra dúvida. Semana que vem nós vamos falar já sobre nós iremos falar sobre... Deixa eu até fechar aqui. Nós iremos falar sobre marketing e nós teremos um convidado de outro estado para poder falar sobre marketing aqui conosco, tá? Então, eu pediria para vocês, efetivamente, que vocês assistam os vídeos sobre marketing, principalmente o vídeo que eu falo sobre a apresentação do trabalho que nós fizemos lá no Enangrade, em Minas Gerais, que falou sobre o perfil de consumidores, a decisão de consumidores de baixa renda entre shopping e comércio de rua. Isso daí foi uma pesquisa que nós realizamos aqui em Roraima. Então, nós teremos convidado para poder falar sobre essas questões. E eu iria pedir para vocês assistirem e também iria pedir para vocês participarem fazendo perguntas também, tá? Inicialmente está agendado com ele agora para essa terça-feira, essa próxima terça-feira. Se eventualmente ele tiver algum tipo de problema, a gente vai para sexta-feira que vem, tá? Como nós estaremos num período online, fica mais tranquilo para a gente, para participação externa. Mas eu peço que todos participem, principalmente com a câmera ligada, tá? Tá ok? Alguma outra dúvida? Algum questionamento? Alguma Professor, pergunta? Oi, pode falar. professor, é sobre a síntese, só para confirmar, é para ser entregue dia 12, né, na terça-feira. Não, a síntese vai ser entregue no mínimo no dia 12. Na verdade é o seguinte, quando nós retornarmos à atividade presencial, tá? A primeira aula que nós tivemos, quando retornar à atividade presencial, daí vocês entregam a síntese, tá certo? Ok. Por que eu não posso garantir? A priori seria dia 12. Em tese, a gente tem reunião dia 11 no departamento para verificar a questão se a gente tem condições de retornar às atividades presenciais ou não. Eu, particularmente, acredito que a gente não tem condições ainda dia 11, tá? Porque tem muita gente que está me relatando, não da turma de vocês, que pararam de relatar, mas de outras turmas que já estão me relatando que estão com Covid. Então, a ideia é que a gente consiga zerar, pelo menos, ou chegar próximo a zero do número de pessoas que estejam com Covid, para que a gente poder retornar com uma tranquilidade maior, tá? Essa que é a questão. Alguma outra questão, alguma outra pergunta, questionamento, dúvida, dívida? Se não se tem mais nada. A propósito, ontem o São Paulo ganhou, hein? 4-2. Com 3 a menos. Por isso que você está feliz, né, professor? Por isso que você está feliz. Claro. Mas ao mesmo tempo eu tô triste, pô. Não tô sentindo cheiro de nada. E nem gosto de nada. Hoje eu detonei uma caixinha de bis Professor, e não senti gosto de chocolate nenhum. Quase 6 meses. Caramba. Porque eu não peguei a Covid, não, mas eu peguei uma virose desgraçada, meu amigo. Aí eu não sinto cheiro de nada. Pois é. É triste isso. Mas, gente, então é isso.
Já vou fechar aqui a gravação. Daqui a pouco eu subo. Para quem não teve condições de poder acompanhar a aula por conta de internet, daí pode assistir todo o material. Antes que eu pare, não esqueçam de assistir o restante dos vídeos que fala sobre o nosso conteúdo que estão lá no Cigarra, tá? Que a gente termina toda essa apresentação lá no Cigarra. Perfeito? Ok, professor.